você a refletir nesse momento, nessa manhã. A gente que muitas vezes é pego, pelo menos não sei se você é assim, eu particularmente sou, se colocar numa posição de piloto automático, assim, às vezes. E a vida nos traz tantas demandas e tantas situações que a gente acaba entrando num padrão de não curtir e se deleitar no caminho, na viagem, na trilha que Deus, na jornada que Deus nos dá, né, espiritual. E eu queria que nesse momento a gente começasse o culto, na real, refletindo a respeito do que é que a gente está fazendo aqui, né? Que a gente possa também se colocar diante do Senhor em oração, reconhecendo aquilo que a gente aquilo que Deus é diante da nossa vida e o porquê a gente está aqui. Então eu queria que você, onde você estivesse agora, tivesse um momento de oração, para que a gente se derramasse diante do Senhor nesse sentido. Amém? Oremos. Senhor Deus, que o Senhor possa ser o Deus da nossa vida. Bendito seja o teu nome. A gente se coloca como igreja diante do Senhor, reconhecendo a tua grandeza. Estamos aqui para te adorar. Estamos aqui para enaltecer e engrandecer o teu nome e te dar o louvor que é devido. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Que a gente se reconheça como igreja do Senhor. Olha aí, eu sei que tem aquele rolê, eu particularmente não gostava muito não de olhe para o seu irmão que está aí ao lado e tal. Mas uma das coisas que eu tenho pensado muito, e enfim, eu passei esse último mês de julho meio que de férias, viajei, fui visitar minha irmã, foi massa, mas um tempo que eu fiquei pensando muito, que Deus tem trabalhado no meu coração há muito tempo, e acho que Ele vai passar ainda um tempo, porque eu sou um cara muito teimoso. Mas trabalhando de que tipo, é importante a gente como igreja se perceber, se notar como igreja dele, através das relações, né? A igreja, ela não é essa estrutura, não é esse momento que a gente está aqui, não é uma música massa, apesar de ser importante também, evidentemente, mas é principalmente a gente, né, como pessoas e corpo de Cristo, então que a gente possa se notar, a começar em mim, porque eu realmente, muitas vezes, como disse, entro nesse piloto automático e acabo achando que minha vida é feita para cumprir demandas, mas na realidade a gente precisa olhar ao redor nessa viagem, né, e perceber que dentro de nós existem tantos sinais de um Deus que é tão amoroso, tão bondoso e maravilhoso sobre a nossa vida. Amém? Então eu queria convidar você a se colocar de pé para a gente cantar nessa manhã juntos, em igreja, em comunidade, louvando e engrandecendo o único que é digno de todo louvor. Louvemos aí. Pode ter palma, tá? Desaprendi a ouvir o som do boca eterno, que segurar o que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora.
a solitude da alma, no abandono, o pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Tenho você, mas o meu medo estraga. Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno. Quis segurar o que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. A solitude da alma, no abandono, o pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. Ser valente, ouço a voz do alto a me dizer. Ser valente, voz do alto a me dizer. Ser valente. A voz do alto a me dizer. Ser valente, ser valente. Amém, amém, glória a Deus. Que a gente lembre que isso é uma verdade do nosso coração, de fato, né? Muitas vezes, essa música falou muito para mim esse mês, assim. Eu queria compartilhar isso com vocês. Né, de muitas vezes, justamente por estar nesse piloto automático, a gente desaprende um monte de coisa, a gente desaprende de perceber o que realmente importa, e eu confesso para vocês que eu ainda tenho aprendido sobre isso, assim, e de tantas outras coisas que a gente acha que é importante, mas que não é tão importante assim. E, ao mesmo tempo, Deus tem trabalhado há anos isso no meu coração, e acho que Ele ainda vai continuar trabalhando por um tempo, para me fazer entender verdadeiramente o que é que importa, né?
E que a gente, como igreja, possa realmente perceber isso também, né? E que muitas vezes, na nossa jornada, no nosso caminho, a gente pode passar por dificuldades, a gente pode passar por cansaço, por várias outras situações na vida, mas que Deus vai estar ali do nosso lado o tempo todo, nos dizendo: ser valente, estou contigo. E a gente se tem, né? A gente se tem como família de Cristo, como comunidade, para se fortalecer nesse sentido também. Por isso que é tão importante a gente ter essa compreensão de quem a gente é como igreja, que a gente precisa uns dos outros, né? Não é somente viver na vida das demandas. Eu estou falando, gente, para mim, acima de tudo, para mim, assim, porque essa verdade ela precisa ficar bem incrustada no meu coração. E estou compartilhando porque talvez seja a situação de alguém que esteja aqui e eu possa ajudar alguém nesse sentido. Amém? Então, que a gente possa olhar ao redor e perceber, né, que existem tantos sinais de Deus na nossa vida, trazendo tantas maravilhas a respeito dele, não da gente, que a gente, eu mesmo, meu Deus do céu, se Deus precisasse da minha perfeição para alguma coisa, pelo amor de Deus, misericórdia. Mas que a gente possa ter essa compreensão que tudo que a gente faz de bom é dádiva celestial do Pai das Luzes. Então vamos lá. A gente está aqui com um violão, né? Então eu vou fazer algumas coisas com todo mundo aqui. Acho que é importante a gente fazer isso juntos como igreja. Vamos lá. Sem palavras ouço sua voz, quando abro os meus olhos por aqui, posso ver sinais do que já vem, quando enxergo a vida acontecendo agora, sigo aprendendo a descansar, pronto a me calar para observar a beleza tão presente em tudo, que também se faz presente em nós. Luz e cores do viver, a voz do Eterno ecoando aqui, para quem quiser ouvir. Olha ao redor nessa viagem, leve a vida pra passear. Tudo que existe, o que você pode ver, parte de algo bem maior. Olha ao redor nessa viagem, pra enfeitar seu mundo interior. Pelo caminho atento pra perceber o que faz a vida valer. Sigo aprendendo a descansar, pronto a me calar para observar a beleza tão presente em tudo, que também se faz presente em nós. Luzes e cores do viver, a voz do Eterno ecoando em todo lugar, para quem quiser ouvir. Olha ao redor nessa viagem, leve a vida pra passear. Tudo que existe, o que você pode ver, parte de algo bem maior. Olha ao redor nessa viagem, pra enfeitar seu mundo interior. Pelo caminho atento pra perceber o que faz a vida valer. Olhe sobre nós um céu de estrelas, tantos sinais dentro de
estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém, amém. Você pode sentar. Olá pessoal, esse é o momento de avisos aqui do nosso culto, mas antes eu queria dar as boas-vindas. Se você está vindo pela primeira vez aqui na Mosaico, espero que você se sinta em casa e fique ligado no que está acontecendo aqui na nossa igreja. A gente voltou com os cultos presenciais. Olá pessoal, esse é o momento de avisos aqui do nosso culto, mas antes eu queria dar as boas-vindas. Se você está vindo pela primeira vez aqui na Mosaico, espero que você se sinta em casa e fique ligado no que está acontecendo aqui na nossa igreja. A gente voltou com os cultos presenciais aqui da Mosaico há pouco tempo, então isso quer dizer que as equipes ainda estão se estruturando. Então se você tem um coração voluntário e quer servir, seja no acolhimento, na lojinha, na produção e no nosso social, entre em contato com a gente, não deixe de falar. O que não falta são áreas para você servir aqui com a gente. Ah, e se você já serve aqui na Mosaico, fica ligado porque em breve vai ter um momento especial voltado só pra gente. Fica ligado no grupo da sua equipe que a gente vai compartilhar mais informações. Se você está chegando agora na Mosaico, já está conhecendo a gente há um tempo e ainda não participa de um PG, esse é o seu momento. No final do culto, passa ali na lojinha, fica na saída do templo, que vai ter um pessoal preparado para conversar com você. E aí eu quero aqui incentivar você a participar de um PG. Eu diria, na verdade, que é uma das partes mais importantes do ser igreja, porque é onde, na verdade, a gente vai se relacionar, compartilhar a vida, se conhecer melhor. Então, não fica de fora dessa. Passa aí o seu contato pro pessoal, que a gente vai entrar em contato com você e saber qual o melhor PG para você participar. Gente, dia 29 é o aniversário da Mosaico e a gente com certeza tem muito o que comemorar como comunidade de tudo que Deus tem feito aqui no nosso meio. E para isso a gente vai ter uma programação especial. O culto, ao invés de ser de manhã, vai ser à tarde, às 5 horas. Então já chama todo mundo, chama a galera do teu PG, chama aí a tua família e vem comemorar com a gente aqui o aniversário da nossa igreja. E para finalizar, acompanha a Mosaico nas redes sociais. O Instagram da gente é @mosaicoigreja e lá no link da bio você vai encontrar todos os links da gente para o podcast, onde a gente registra lá todas as mensagens, para o YouTube, onde tem também aqui a gravação dos cultos, músicas e muito mais. Então fica acompanhando lá, que lá a gente dá os avisos e você pode ficar por dentro de tudo que rola aqui na nossa igreja. É isso, pessoal. Deus abençoe. Aos poucos
caminhando para essa volta, né? E é muito bom a gente poder chegar aqui e estar presente, sabe? Adorar a Deus e ouvir tanta coisa sendo falada, assim, que, poxa, o medo aprisiona, né? E Deus não quer que a gente fique preso no medo, como a gente cantou agora há pouco aqui. E pra gente é alegria não só estar aqui presente, mas sabe, tem alguém que está visitando hoje pela primeira vez, que não veio ainda. Tem alguém aqui? Se levantou a mão, eu não estou conseguindo enxergar daqui, mas glória a Deus, se você está aí, eu fico muito feliz de você estar presente conosco. Também visitas de amigos, de vez em quando é muito legal a gente poder ver os rostos, é muito bom mesmo, a gente se sente muito, não só valorizado, mas também a gente fica feliz de poder estar adorando como família aqui, que você possa continuar nesse tempo de louvor e adoração, entregando seu coração a Deus. A gente viu aí que vai ter o nosso aniversário e vai ter uma programação, olha, essa semana, fica ligado no grupo das equipes de vocês. A gente vai estar soltando aí a programação super especial somente para os voluntários. Para todo mundo que está servindo em alguma área, a gente vai querer fazer um tempo muito legal de não só lazer, inspiração e a gente estar junto, comendo e festejando, lógico, um local bem aberto. Mas isso vai acontecer nesse mês, fica ligado aí nas redes sociais. A gente está começando o mês hoje e amanhã, em 2015, foi o primeiro encontro que a gente teve para pensar. Não foi nem o início do culto público, foi o início para a gente pensar. A gente sentou numa casa para começar a sonhar, a orar e entender, começar assim, a esboçar tudo aquilo que a gente está vivenciando aqui. Foi no dia 2 de agosto de 2015. E aí a gente escolheu, lógico, durante a pandemia, muda tudo. A gente, poxa, como é que a gente vai celebrar? Disse, não, vamos botar no mês de agosto, que é o tempo que a gente vai estar, talvez, voltando e a gente podendo celebrar esse aniversário. E aí, guarda aí, no dia 29 de agosto, muito final de semana, a gente vai ter um dia bem festivo aqui, de muita celebração. Já vi que teve celebração aqui no palco, o culto vai mudar para tarde, né, Então tem a turma da tarde e a turma da manhã aqui, é uma alegria a gente poder também estar festejando nesse domingo às 5 da tarde. Então guarda esse tempo aí, convida alguém. Lógico, a gente vai precisar fazer a inscriçãozinha lá, porque a intenção é que a gente, lógico, continue fazendo dentro dos protocolos todos. Mas a gente tem compartilhado com vocês também sobre a nossa caminhada poxa, como a gente tem vibrado com tudo que Deus tem feito na igreja através da vida de vocês. E a gente vai passar agora por um tempo de dízimos e ofertas que a gente sempre tem aqui, de uma maneira bem leve. Tá todo mundo em casa aqui e a gente tem compartilhado com vocês. A gente chegou, olha, a gente fechou o mês, lógico, eu sei que a gente está numa luta nessa volta, a gente fechou o mês com 83% daquilo que a gente tinha para o mês todo. Hoje é dia 1 de agosto, né? E a gente tem louvado a Deus por cada passinho que a gente tem dado nessa volta. A gente conta aqui com, lógico, o apoio de todo mundo. A gente não está aqui financiado pelo governo, nem por ninguém. É a gente que realmente caminha com tudo que é colocado aqui, é do coração. E eu estava, quando a gente estava cantando ali sobre o medo, né? Disse assim, poxa, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí, quando a gente se coloca na postura de medo, a gente fica aprisionado. Só que, peraí, a palavra de Deus é muito clara quando diz lá em Provérbios, em toda a sua maioria, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ter o temor a Deus é diferente de ter medo. Ter o temor a Deus é saber que Ele tem o melhor caminho para a minha vida. E tudo aquilo que eu faço, dizer, não, eu não confio tanto, isso gera medo. Porque me faz pegar um atalho para a direita e, ao mesmo tempo, eu digo, poxa, aqui eu não sei. Eu não sei e eu não sei mesmo. Só que em Deus eu não sei, mas eu posso confiar. Então, o fruto desse tempo de louvor e adoração através de dízimos de ofertas é uma libertação do medo e uma celebração do amor em gratidão a Deus, porque Ele nos amou e isso basta para nós. É nesse espírito que a gente faz isso. E a gente está sendo lembrado toda semana. Então, eu pedi que você fique de pé, a gente vai ter um louvor aqui. Ali atrás, como você sabe, tem a caixinha e tem muita gente que faz online, né, também. Eu faço online, por exemplo. Mas se você for fazer online também, aí eu digo isso, por favor, não faz automático, não. Não dizer que lembrei, mandei. Não faz isso, não. Se você for fazer online, antes de você fazer, para e diz, por que você está fazendo? O que Deus colocou de gratidão no seu coração? Diz, Jesus, tu és isso. Faz o teu cantinho. Eu lembro quando eu trabalhava na Caixa Econômica, eu olhava para um lado assim, uma hora que ninguém estava
mais pedindo atenção, e aí eu parava e dizia, Deus, obrigado, vou fazer aqui, mas eu quero fazer consciente. Que seja um tempo de louvor, gratidão e adoração a Deus, que a gente faça em alegria, continuando a celebração. Deus abençoe. A gente quer prosseguir em te conhecer, a gente quer estar perto do Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa muitas vezes quando o nosso medo estraga, mas que a gente possa ouvir cada vez mais a Tua voz, a Tua palavra, cumprir a Tua vontade. Prepara o nosso coração, o nosso entendimento, os nossos ouvidos, para que o nosso coração seja um terreno fértil para a Tua palavra, vai ser ministrado, vai continuar a ser ministrado aqui. Que a gente possa aprender cada vez mais e aplicar isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com os nossos amigos, nossos familiares, nosso trabalho. Que a gente possa fazer igreja não apenas aqui, nesse momento comunitário, mas que a gente possa fazer igreja na nossa vida integralmente. Em teu nome. Amém. Pode sentar.
muito massa, velho, ver o serviço na igreja. Não sei se vocês conhecem, quem estava aqui na frente agora era Rômulo. Rômulo e a família dele chegaram aqui na igreja há pouco. Sheila e Samuel. E já estão servindo aí. É Rômulo que chega assim e diz: Rodrigo, tá atrasado a hora da oração, cara. Rodrigo, agora que tem que subir ali. Vitor, então assim, tem alguém ajudando até com a gente prestar atenção, e a gente é grato a Deus pela vida de cada um que serve, cada um que está na produção aí, fazendo com que essa mensagem chegue para você que está em casa. Teve gente que chegou mais cedo aqui, teve gente que ficou batendo cabeça, onde é que está o arquivo, onde é que está as coisas, e aí tudo isso para que você pudesse ouvir e também presenciar isso, tanto online, como também a gente poder partilhar de negócio massa desse, assim, a gente poder ser inspirado por cada entrega de cada um aqui. E é com alegria que eu vejo assim, a família se mexendo para a gente fazer essa reunião, né? É uma maravilha isso, a gente é grato a Deus pela vida de cada um. E hoje a gente continua nossa série. A gente começou uma série no domingo retrasado. Se você não acompanhou a série até agora, poxa, eu realmente não tenho como falar com mais ênfase. Acompanha lá o primeiro e o segundo episódio da série, está em todas as plataformas, não só no YouTube, né? A gravação você pode parar e assistir, mas você pode botar no seu carro e ir ouvindo só o áudio também, porque está em todas as plataformas de podcast disponíveis aí. Semana passada a gente falou sobre a cultura de restauração, na outra semana a gente falou sobre cristocentrismo, e hoje a gente passa para falar sobre uma comunidade vibrante. O que é que isso significa? E eu estou muito empolgado com a mensagem de hoje, para falar a verdade. E não só empolgado, mas assim, às vezes quando eu vou preparar uma pregação, poxa, parece, sabe, que está tudo redondinho os pontos assim. E às vezes tem tanta coisa para falar que eu disse assim, rapaz, eu não vou conseguir fechar isso num ponto não. Então hoje é bem também assim, sem expectativas. Eu tenho algumas coisas que eu digo, eu não sei se eu falo isso, não sei se eu falo isso, e a gente vai ver aqui no caminhar da nossa sequência aqui. Então, a gente tem falado dessa série Carbono, que é sobre quais são os princípios essenciais e os valores essenciais que a gente tem como igreja. A gente, vale aqui um outro detalhe para vocês. Se você não acompanhou, existe uma outra série de pregação que se chama Conhecer, Amar e Servir. É como se essa série fosse um spin-off, fosse uma coisa que estivesse dentro dessa outra série. Para quem não sabe, spin-off é quando um seriado, um filme tem um personagem, sei lá, Procurando Nemo, aí tem Dory, aí fazem um filmezinho sobre Dory. O filme sobre Dory é o spin-off de Procurando Nemo. Então, a gente está aqui nessa série que é uma coisa que está dentro do Conhecer, Amar e Servir, e a gente vai se aprofundar muito nisso aqui. A gente sabe que é uma volta aos poucos, e a gente quer, de novo, reafirmar quem a gente é para quem já era, e também apresentar para quem está chegando. Tem muita gente chegando, então para a gente é uma alegria poder fazer isso. A gente falou então que é uma igreja cristocêntrica, onde a gente, pode deixar nesse slide aí, tá ótimo. É uma igreja cristocêntrica onde a gente trata a respeito de Cristo como sendo não uma parte de tudo que a gente fala aqui, mas o tudo que a gente fala aqui, né? E aí, tudo isso que a gente falando, porque é um sonho de igreja. Aqui não é o que está acontecendo, mas o que a gente está sonhando. E a gente sabe que a gente não está vivendo plenamente o que a gente está sonhando. E o que a gente quer colocar no coração é um compromisso com o sonho de igreja. E não um aprisionamento com a realidade simplesmente que a gente vai ver. Porque vez ou outra, talvez o tempo inteiro, a gente vai estar dizendo, poxa, mas não era para ser assim. Não era para ser assim. Não era para ser assim. E não tem problema. O problema não é quando uma coisa na igreja não está funcionando como deveria. O problema é quando a gente não sabe para onde a gente está indo. Então aqui a gente está tratando do rascunho, do carbono mesmo, do sonho da igreja, para que a gente se prenda a isso. Se tem uma coisa que a gente falou de medo, tem um medo que eu tenho. Pense no medo. É um medo de brincar de igreja. Desde que eu disse, meu irmão, vou fazer seminário. É um medo que me persegue. Eu não quero brincar de igreja. Tem uma coisa que para mim é um absurdo, é eu querer brincar de igreja. E eu não sei o que você entende por isso, mas é assim, sabe, fazer tudo o que está no script. Se eu não quero isso, Deus não precisa disso, a cidade não precisa disso, vamos dizer assim, Deus abriu uma franquia. Não
não precisa disso. Eu quero ver um povo vivendo o evangelho. E eu vou ficar indignado e a gente vai reformular para ver isso acontecer. Não para ver isso crescer, mas para ver isso acontecer. Porque isso pode crescer sem acontecer. Tem uma cartilha para isso. A gente consegue fazer crescer sem acontecer. Eu não estou tão preocupado com o crescimento quando eu estou preocupado com o acontecimento do evangelho na gente em comunidade. Então, esse sonho de igreja faz com que a gente disse, não, vamos voltar às raízes e dizer por que a gente está aqui. Porque a gente vai ver, disse, não era para funcionar desse jeito. Ok, vamos se indignar. A igreja é para ser uma indignada consigo mesmo. Porque ela também é uma representação, perceba, e a gente vai tratar um pouco disso, da relação da gente com Deus. O crescimento do cristão é em arrependimento. O crescimento do cristão é Deus mostrando para ele o que é que ele está tratando. Por que isso não seria verdade para o corpo, se é para a gente individual? Então, é por isso que a gente está falando disso aqui. E pode passar o próximo slide. A gente falou, então, dessa série que está dentro do Conhecer, Amar e Servir, que é a plataforma sobre tudo que a gente faz aqui, e aí a gente coloca ali o CAIS. É a partir daqui que a gente sai. Todo mundo aqui, a intenção é que a gente esteja conhecendo mais a Deus, ao mesmo tempo que a gente esteja amando mais as pessoas e servindo a cidade. Não dá para fazer as coisas separadas. A gente vai ter a tendência de fazer um ou outro. Mas não, são realidades da vida humana que pertencem ao mesmo plano, o plano de Deus para a nossa vida. Que a gente conheça mais e mais, Ele quer ser conhecido, que a gente ame uns aos outros e que a gente sirva a cidade. Pode passar. Mais um. E a gente viu, dentro do conhecer, então, por isso que eu disse, a gente viu o cristocentrismo, como sendo, a gente conhece a Deus a partir de Cristo, e a gente conhece numa perspectiva que a gente quer gerar aqui de uma cultura onde eu não consigo olhar para ninguém de cima para baixo, e eu não consigo olhar para ninguém de baixo para cima. Porque Deus está restaurando cada um de nós no seu caminho, e Ele tem uma história de restauração para cada um. Ele não tem, vamos dizer assim, a gente costuma falar, não existe pecadinho, pecadão. Lógico, os pecados têm consequências drásticas. Tipo assim, quando a gente fala que não existe pecadinho, pecadão, matar uma pessoa e matar 500 pessoas é um pecado, mas tipo assim, a consequência é muito grande, né? Mas, quando a gente está tratando disso, não só pecadinho, pecadão, não é como Deus trata as coisas, como também não existe santidadezinha e santidadezona. Está todo mundo lutando contra a carne, é o que Paulo fala. Está todo mundo lutando contra a carne em alguma coisa. O que vai diferenciar é a luta de cada um de nós aqui. Mas todo mundo aqui está lutando contra alguma coisa. Então, quando eu me deparo com a luta de alguém, eu não me escandalizo, porque eu estou muito consciente da minha. É isso que é uma cultura de restauração. E aí, agora, a minha questão é, eita, fulaninho. Eu disse, não, como é que eu posso ajudar o cara? Aí ele perceber, porque muitas vezes ele não está percebendo, mas não de uma forma julgadora, mas para ajudar a ele voltar para o caminho de restauração. E a gente viu essas duas realidades do conhecer a Deus. E aí a gente parte hoje para o primeiro ponto da realidade do amar as pessoas. E a gente viu aí que o carbono, o 6Cs aí, o cristocentrismo, cultura de restauração, comunidade vibrante, chamado de justiça e misericórdia, o amor à cidade e um catalisador do evangelho local. Pode passar. Então hoje a gente vai falar sobre comunidade vibrante. E aí eu queria que você abrisse aí, se quiser anotar na sua Bíblia e tal, o texto que está lá em João, capítulo 17, versículos 20 a 22. Esse trecho é um trecho muito famoso, onde Jesus Cristo está prestes a ir para o Getsemane e a oração dele pelos discípulos. Né? Ele está ali naquele momento de tensão e oração a Deus pelos seus discípulos, mas não só por aqueles que estavam lá. Ele diz, olha, em João 17, 20 a 23... Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Veja o fim, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles todos estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Às vezes a gente pula a noção disso aí. Existe uma forma, existe um jeito pelo qual se fala do Evangelho e pelo qual as pessoas escutam o Evangelho. É quando a igreja, é quando o povo que diz conhecer a Deus
se mostra como um, assim como Jesus Cristo é em Deus. É muito pesado isso. Porque esse é o jeito que as pessoas escutam. Será que é o jeito que a gente está falando para elas escutarem? Pode passar. Eu transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados a glória de Deus. Todo o peso da beleza da maravilha dos céus habita em nós, para que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O jeito de a gente entender que Jesus Cristo é Deus, é entender que o Pai enviou. Então, eu conheço a Deus através de Jesus, porque eu sei que quem enviou Jesus foi Deus. Não tem para onde correr. Então, para eu entender um pouco mais de Deus, eu digo, opa, aqui tem um sinal. Eu vou procurar lá, mas aqui tem um sinal. Pode passar. E aí, a gente tem falado aqui esse mote. Desde o início, acho que desde essa época da casa. Qual vai ser o maior atrativo dessa comunidade? O maior atrativo dessa comunidade é a própria comunidade. Existe uma tendência de como que eu faço uma igreja atrativa. Eu posso chamar e convidar um artista, eu posso montar uma conferência, eu posso... Sabe, tem várias estratégias que você tem que montar para ver, poxa, como é que eu faço o povo vir? A gente vai bater numa mesma tecla até morrer, que é a comunidade ser o atrativo. Não esse tempo aqui de adoração simplesmente, como também, mas o que se desenvolve a partir disso aqui para que a comunidade em si seja vibrante. O maior atrativo da comunidade tem que ser a própria comunidade. Isso porque a Mosaico acredita no corpo de Cristo como algo possível. Uma comunidade vibrante e inspiradora que parte da vibração da própria comunidade em suas relações. Perceba que isso parece uma conversa muito bonita e a gente diz, bicho, mas vamos fazer outras coisas porque isso é o mais difícil de todos, certo? Então, aí a gente deixa isso pelo último lugar para que aí a gente não consegue isso, né? Mas vamos fazer outras coisas. Vamos fazer outras coisas aqui. E aí eu estava semana passada, eu estou com um cachorro agora em casa, e não é um cachorro qualquer, é um cachorro realmente da pá virada, feito disso. Ele abre porta por dois lados, se a porta abre para dentro, ele consegue baixar o trinco, empurrar, na hora assim, ele sabe com uma tacada só, empurrar, sair, ele consegue pegar cada dia uma coisa. Antes de eu subir aqui, minha esposa estava ligando, eita, Rodrigo, ele comeu o presente que a gente ia dar para fulaninho. Eu digo, eita pau, e agora? Mas toda semana. E aí eu estou com o cachorro em casa e eu vou procurar como é que você faz a questão de limpeza, né? Eu disse, meu amigo, é um negócio, tipo assim, o pessoal bota fralda para cachorro, aí é um preço lá em cima. Eu disse, eu não vou fazer um negócio desse não, porque eu não tenho condição financeira de bancar isso. Eu disse, eu tenho que arranjar papel de algum jeito aqui. Aí eu comecei a rodar os fiteiros tudinho para ver se tinha papel de jornal, e é difícil encontrar jornal velho, não se vende mais jornal velho. Você tem que esperar. Aí o que você faz, velho? Eu disse, minhas pestanas, eu digo, eu não vou ceder, velho. Não vou ceder. Aí eu me lembrei. Porque aí, quando você é pastor, você se torna quase que uma centralidade de fornecedor do Recife todo. Então, se você quiser saber onde compra qualquer coisa, pode me perguntar. Eu me lembrei de um negócio que eu precisei lá atrás, que era de papel mesmo, assim, uma fábrica de corte de papel. Alguns conhecem aqui, tem uma fábrica de corte de papel lá na Rua Velha, lá em Recife. Eu disse, meu irmão, esses caras devem ter papel jornal. Aí eu fui lá, peguei o carro, cheguei lá na Rua Velha e perguntei ao cara, disse, tu tem papel manilha? Ele disse, manilha? Não, manilha não. Aí eu disse, não, que é de jornal. Ele disse, não é a mesma coisa não, pô. É duas coisas diferentes. Agora, para que tu vai pegar papel jornal, pô? Eu disse, não, eu nem quis dizer. Ele disse, pô, jornal? Eu disse, eu não consegui comprar jornal, papel de jornal em outro lugar. Eu disse, rapaz, jornal não tem mais não, cara. Papel, acabou o jornal, hoje é portal na internet. Esse negócio aí não existe mais não. Aí eu disse, tá, beleza, tá, mas você tem aí? Ele disse, tenho, tá, é bem mais barato lá, né? Vem uma folha gigantesca do tamanho de 1 metro por 1 metro, assim. E é bem mais barato, aí eu pego, ele enrola e trago 2, 3 quilos para casa. E aí ele dizendo assim, mas bicho, para que tu quer papel jornal? Eu disse, cara, eu, sem querer falar, né? Porque acho que a galera que vai lá é para, tipo assim, uma gráfica, os caras que vão montar eu quero enrolar assim. Eu disse, então, é pro meu cachorro.
Aí o cara, velho, tá, aí tudo bem, tá certo. O cachorro, tudo bem. Porque, meu amigo, papel, daqui a pouco, isso aí não vai mais nem precisar. Olha, esse negócio de papel não vai existir mais, não. Eu digo, o cara o cara trabalha com isso, pô. Todo tipo de papel, todo tipo de corte, é o cara que faz. E ele dizendo, não, mas isso aí não vai ter mais, não. E aí eu fiquei pensando, caraca, o cara não acredita na centralidade daquilo que ele faz. Eu fiquei pensando, meu irmão, parece que a igreja não acredita na centralidade daquilo que Cristo propôs para ela e fica inventando moda para tentar dizer, não, a gente precisa ser igreja, mas não dá para ser do jeito que Deus pediu. Então vamos inventar a moda aqui e a gente sai costurando pelo lado, botando um showzinho, um negócio e tal, até que a gente não, massa ir para a igreja. E a gente não acredita na realidade da igreja. Isso não pode ser uma realidade entre a gente. A gente tem que acreditar nesse negócio, assim, a gente precisa quebrar a cara, se for preciso, mas batendo nessa tecla, que a gente acredita nesse evangelho puro e simples, no poder do corpo de Cristo, porque a gente acredita no poder de Cristo e no poder da palavra. E aí, pode passar. Não tem saída. Sabe, talvez todo mundo aqui já teve alguma certa crise com a igreja porque se decepcionou em algum ponto. Ou com alguém. E aí, isso é realidade para todo mundo, certo? Para mim também. Ele disse, meu irmão, acho que cara, é cansativo. Ou então, em algum momento, você ou estava cansado, ou estava distante de Deus, e passou a não ser tão atrativo a ideia de igreja. A questão é que não tem saída. É um beco sem saída. E aí a gente entra no paradoxo anarquista. Porque há uma possibilidade, ou uma hipótese aí que circula, da possibilidade de viver o evangelho fora da igreja local. E eu vi alguém falando isso na internet, e uma outra pessoa entrou lá dizendo, mas quem é que diz o que é igreja local? Né? Aí tem as ideias da gente conseguir viver para além da igreja local. Sabe por que isso não é possível? Porque o evangelho ele não acontece no mundo das ideias. E a gente vai falar um pouco disso mais, que ele é encarnacional. A gente vai entrar um pouco mais nisso. A verdade que a gente trata aqui não é só discutida, debatida ou dialogada, mas encarnada. O paradoxo anarquista, ele diz o seguinte, é que eu posso viver a igreja sem instituição formal. É verdade, você pode viver isso mesmo. A igreja sem instituição formal. O pensamento anárquico, ele é contra, de certa forma, as instituições. O problema é que o anarquista ele não pode concordar em nada. Porque na hora que o anarquista combina de se encontrar com outro anarquista, ele institui um horário e um local. Acabou a anarquia. Já se tem um encontro que é regido por uma norma que foi sacramentada. Se alguém quebrar aquela norma ali, meu amigo, acabou. Ah, disse, mas não precisa se encontrar, tem um WhatsApp. O WhatsApp é uma convenção. Tudo que você for concordar com outra pessoa se torna uma convenção. A gente não tem como fugir dessa parada. Eu não preciso de. E aí a gente acaba, às vezes, entrando no paradoxo anarquista, que é impossível de sobreviver em concordância. Continuando. A gente vai tentando, então, viver uma comunidade local sem instituição? Ok. Porque tem muitos pesos que a instituição na história criou que realmente são ruins. Mas vamos começar a pensar, então, como a gente pode viver o evangelho sem igreja. Ah, eu vou me juntar com um grupo de amigos que são cristãos. Eu vou separar um tempo, sabe, um negócio que seja mais simples, mais belo e tal. Tem um DNA da igreja que é o seguinte, ela precisa ser uma comunidade que é intencionalmente aberta e pastoral. Ela é intencionalmente aberta e pastoral. Ou seja, é uma comunidade que cuida uns dos outros e é intencionalmente aberta para que mais pessoas percebam a realidade do evangelho ali dentro. Vamos levar para a prática agora? Se a gente arruma um grupo de pessoas que está junto ali, ou a gente pode fazer um AUE e marcar um evento onde todo mundo vai lá, se encontra e volta para casa, sem nada. Assim, eu tenho um violão, a gente marca na praia dia tal, essa é a minha igreja, sei lá. Pá. Aí você vai para lá e volta para casa. Só que nesse caso ela é aberta, mas não há intencionalidade do cuidado. Por um outro lado, o que é mais comum não é esse, o que é mais comum é eu dizer, não, velho, me frustrei com a igreja, vou me fechar no meu grupo de amigos.
E a gente vai se cuidar. Só que ali, você muito provavelmente tem o cuidado, mas não tem a intencionalidade da abertura, de propagar o evangelho. Isso gera um problema muito grande, por quê? Beleza, vamos dizer que funciona, é massa. Você abriu sua casa, começou ali com aquele seu grupo, foi tão massa que alguém decidiu convidar alguém. Aí a pessoa vai visitar, aí você diz, beleza que tu veio, mas vai embora porque aqui é fechado, não tem não. Não, você não vai dizer isso, não, pô, que massa, pode vir outras vezes. Aí essa pessoa vai convidar outra pessoa, vai convidar outra pessoa, porque é muito bom. Aí você vai fazer o quê? Ela vai seguir mais a Jesus, e ela vai começar a falar mais de Jesus, vibrar mais sobre a vida de Jesus, e você vai fazer o quê? Vai mandá-la para onde? E eu estou falando isso aqui, não foi pensando para a pregação, não, foi a conclusão que eu mesmo cheguei, nas vezes que eu estava frustrado com a igreja. E eu dizia, meu irmão, aí eu pensava, bicho, não tem saída. Acho que eu vou ficar só fazendo discípulo por aí, beleza. O cara faz discípulo, e aí? Manda ele para onde? Vai juntando, e aí? Vai fazer o quê? Não tem saída. É isso, não tem saída. Essa comunidade intencionalmente pastoral, intencionalmente aberta, que quer ver as outras pessoas entendendo isso, é a igreja, e a gente não tem saída disso. Se a gente tentar fazer alguma coisa que não é nenhuma dessas duas coisas, a gente não está cumprindo o chamado de Deus. Um encontro desse por aí é massa, beleza, pode acontecer. Mas a gente dizer que a gente não precisa da igreja é uma loucura, não encaixa no evangelho. E aí, isso também tem produzido uma outra realidade, que talvez a maior parte de vocês estejam em contato, que é essa loucura da internet e os ódios que se cria para defender a verdade. E aí eu quero tratar, depois da igreja e anarquia, o paradoxo da anarquia, da verdade de verdade, que é essa verdade encarnada. Porque hoje está todo mundo indignado, meu amigo. Eu nem estou assistindo nas Olimpíadas, que eu não estou tendo tempo. Não sei de nada, mas às vezes pipoca um negócio assim, que meu amigo estava indignado um dia desse com uma menina de 13 anos, por alguma coisa que ganhou o negócio lá. Eu digo, rapaz, dá um tempo aí, está todo mundo indignado sobre tudo, porque todo mundo tem um ponto de verdade a respeito de alguma coisa. E aí isso se torna um chamariz para o cristão, porque ele conhece a verdade. O cristão, parte da essência da fé dele é que ele conhece a verdade. Mas aí está todo mundo gritando na internet, e talvez, às vezes, todo mundo gritando, inclusive, teologia. E aí eu vejo que a crise que a gente vive hoje é a associação que a gente faz da verdade com o nosso comportamento. Porque uma verdade, ela pode destruir. Será que é verdade mesmo? Pô, se o cara está falando de verdade, a verdade não poderia destruir. A verdade nem sempre precisa ser falada. Porque não está em falar a verdade, a própria verdade. Deus, ele não pediu que a gente amasse a verdade em sua natureza de conclusões lógicas. Parece que a gente entende verdade como conclusões lógicas. Então, pressuposições lógicas, dizer, não, isso aqui é a verdade. E aí, a gente tem que amar a verdade. Não é essa verdade que a Bíblia pediu que a gente amasse, que Jesus pediu que a gente amasse. Não é o desejo dele que a gente se envolva com essa verdade. Nesse sentido, Deus não quer que amemos a verdade mesmo, porque tem muita gente destruindo a vida do outro por amor à verdade. Verdade e pressuposições lógicas. Ele deseja não que amemos a verdade, porque se a gente acredita numa coisa que é verdade, ele quer que a gente se submeta à verdade. Percebe a diferença? Não é acreditar na verdade, mas se submeter a ela. Porque para se submeter a ela, você vai precisar se rebaixar. Ele deseja que a gente se submeta à verdade. Porque a verdade, em essência, de Deus, é a sua essência, que é Ele é amor. E através do Evangelho, como é, eu estava conversando com o Beto essa semana aqui, no gabinete, como é que a gente justifica, vamos lá, a gente acredita no Evangelho, como é que a gente justifica qualquer tipo de violência ou arrogância através de falar a verdade teológica? Tem um jeito, é só tirar Jesus da equação. Porque se você bota Jesus na equação, como que você justifica qualquer tipo de violência ou arrogância?
O que quebra tudo é porque a gente tira Jesus da equação e a gente continua falando das verdades como suposições, mas a verdade no Evangelho é uma pessoa. Elas não são pressuposições. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a minha relação com a verdade não é em amor à verdade, mas em submissão à verdade. Quando ele diz, então, servir uns aos outros, como é que eu testifico dessa verdade? Ah, isso é verdade. Eu quero quebrar aqui um pouco o paradigma do que a gente entende por verdade. Verdade não é o que está no campo das ideias. A verdade é uma pessoa. A verdade suprema é Jesus. Quando a gente submete a verdade de Deus revelada em Jesus, a gente vive a verdade. Quando Deus quis revelar o que era a verdade, o que é que Ele fez? Encarnou, desceu de sua glória e viveu no chão, conversando com as pessoas. Então, se você quer reproduzir verdade, discurso não é suficiente. Porque você pode falar a coisa mais verdadeira possível e está o mais errado possível. Isso porque a verdade, ela se traduz no testemunho da relação. E aí eu quero entrar aqui eu acho que é a coisa mais difícil de explicar. Assim, de explicar, não de falar, assim, mas é mais difícil de se entender, porque está tão incrustada essa noção de verdade, e a gente tem tão pouca noção da verdade da relação, que foi a coisa mais difícil de eu entender, sendo repetida, e eu disse, poxa, demorei para pegar isso aí. E ainda, às vezes, o tempo todo fico esquecendo. É que a verdade se traduz, não na fala ou na ideia, mas ela se traduz na relação. Nos livros, o relato da verdade é a descrição da verdade. Então, a prova matemática, por exemplo, você vai ter tem uma tese de física, de matemática, de qualquer coisa dessa aí. Aquilo que está escrito ali, ela é uma descrição do que é a verdade. O Evangelho não é a descrição da verdade, mas o testemunho da verdade. O que Deus está interessado não é que a gente concorde simplesmente com a descrição da verdade, mas que a gente encarne essa verdade. E aí a gente trata, dentro desse problema da relação ainda, a noção de como é que a gente pode ser espiritual ou tratar da relação com Deus sendo sozinho. Para ser fiel à verdade, a gente tem que matar em nós, então, a arrogância e o orgulho. Se tem alguém que eu tenho muito medo quando eu começo a conhecer e conversar, é alguém que espiritualiza demais as coisas. Quando a pessoa bota Deus em tudo, sabe? Assim, coloca Deus em todas as coisas, fica tratando como se tudo que acontece na vida dela fala demais dessas coisas assim, tentando trazer a realidade espiritual para tudo que acontece na vida dela. Eu morro de medo, porque eu sei que alguma hora vai dar B.O. Eu fico só esperando qual é a hora que o negócio vai dar errado. Eu fico, e assim, tiro certeiro, não teve uma que eu errei até hoje. É só um tempo. Toda pessoa chega, não, tal. E aí, quando a pessoa é muito espiritual, ela começa a justificar porque os outros não são espirituais. E aí que está o problema. Quando eu perceber esse sinal, eu digo, opa, já vi aqui que o negócio é parada. Eu disse, poxa, mas a gente precisava tanto de um negócio mais espiritual. A gente precisava tanto de um negócio mais espiritual. Eu digo, opa, já vamos acompanhar aqui, vamos com um caminho mais cauteloso aqui, porque isso é um problema muito, muito grande. Porque a gente começa a tratar como que os outros deveriam ser mais espirituais. Sempre, sempre, sempre no pastoreio isso acontece. Quanto mais espiritual você veja só, quanto mais espiritual você não nota o quanto as coisas não são espirituais ao seu redor e você quer consertar isso. Quanto mais espiritual você mais você nota que você não é espiritual. Então, se ao crescer em espiritualidade você consegue perceber que as coisas ao seu redor não são espirituais, você está nessa luta, não, meu amigo, quanto mais espiritual você se dedica a entregar o seu tempo devocional a Deus, mais você entende que você não presta, que o problema está em você. Eu estava discutindo esses dias com gente que trabalha na área de cuidar de pessoas também, do ponto de vista de cuidado mental. E
como, às vezes, as pessoas que chegam lá ficam inventando história que a pessoa é um problema, a família toda, a pessoa é um problema da gota. E aí a pessoa fica inventando, porque Deus fez isso, eu acho que isso aqui é um problema que Deus colocou na minha vida, é uma doença. O problema que Deus colocou na minha vida, e fica justificando tudo porque Deus está fazendo ao redor. O problema é ela, pô. É porque a gente passou muito tempo tratando que espiritualidade era vir aqui e tratar do externo. Quando, na verdade, o externo Deus já resolveu. O que Deus quer tratar através do seu crescimento espiritual é você. Como a gente falou semana passada, está todo mundo lutando contra alguma coisa. Quando a gente começa a entender isso, morre minha crise com o outro. Porque, peraí, bicho, eu estou com um BO muito grande e eu já sou um problema muito grande para mim mesmo. Deixa eu crescer aqui. Quanto mais eu cresço em espiritualidade, mais eu começo a falar dos meus pecados. Mas tem uma diferença. Porque aí tem gente que olha para o religioso e diz assim, o cara é muito religioso, pô, eu não presto. No crescimento espiritual, a gente percebe a nossa imperfeição, mas a gente não desdenha da nossa imperfeição. Porque vocês podem notar, tem gente que desdenha da própria imperfeição. Se você está entendendo o valor do Evangelho de Cristo na sua vida, você não desdenha daquilo que é a sua luta. Na verdade, você leva muito mais a sério, porque é isso que Deus quer tratar. Se eu tenho consciência do meu pecado, eu sei que não é seguro para mim andar sem a comunidade de Cristo. Eu não confio em mim mesmo sem a comunidade de Cristo. É por isso que eu preciso da comunidade. Cada vez que eu me aproximo mais de Deus, eu entendo que eu preciso de pessoas para caminhar comigo. Eu faço uma pergunta, é seguro para você andar sem a comunidade de Cristo ao lado? Isso tem um cheiro de destruição muito grande. Muito grande. Porque você não passa a participar da comunidade de Cristo porque você tem vontade simplesmente, mas porque você precisa, meu irmão. Eu preciso disso. A gente é chamado a ser, acima de tudo, então, uma comunidade que adora junto. Aí pode passar o próximo slide. E aí eu vou tentar chegar ao final agora aqui, falando de uma comunidade que adora, tratando um pouco de um tema um pouco mais teológico. A gente sempre tem trazido aqui nuances de o que tem influenciado a gente. E talvez esse seja um teólogo que pouco se fala no Brasil e também às vezes aqui a gente nem cita, mas que tem um peso muito grande para tudo que a gente faz aqui. Ele foi um bispo anglicano lá com missão na Índia. A gente partilha boa aqui, um pouco estudo com algumas pessoas dele aqui, que é o bispo Leslie Newbigin. Ele foi missionário na Índia durante muito tempo. E ele tratava a comunidade, promoveu uma teologia da missão, talvez uma das mais consistentes do século XX, por completo. E ele falava que o povo de Deus é um povo que é um povo em missão, desde o Antigo Testamento, desde Abraão. O conceito de missionalidade, a igreja missional, tal, muito se deve, pelo menos a popularização, ao trabalho que ele fez de se esforçar a traduzir isso. É um povo que é chamado a sair de onde ele está para abençoar todas as famílias da terra. Só que mais do que isso, ela é uma comunidade que adora a um Deus como sinal. E por isso, a nossa adoração aqui é a coisa mais importante. A gente não está aqui para resolver problema, a gente está aqui para dizer, Deus, tu mereces tudo. E a gente precisa voltar aqui toda vez. Então eu vou trazer aqui algumas frases que vão tratar do como que a gente precisa entender o poder da comunidade ser comunidade. E aí eu botei ali a teologia, a hermenêutica. Para quem não conhece, hermenêutica é qual o jeito certo ou como eu deveria ler o que está escrito. Qual o significado por trás do que está escrito e como eu devo tratar isso. Porque eu posso ler e inventar uma história maluca para justificar os meus pecados, a busca pelo poder. E aí, pensar a hermenêutica, aqui na teologia de Newbigin, traz um outro sentido, que é como eu leio a palavra, como eu leio a verdade, né? Que a gente estava falando aqui e a gente tratando da relação. Eu vou citar algumas frases dele aqui. Como é possível que o evangelho deveria ser acreditado por pessoas que vieram a crer no poder, que tem a última palavra nos afazeres humanos, e é representado por um homem que morreu pendurado no madeiro? A única resposta, a única hermenêutica, é que o evangelho, na verdade, é uma congregação de homens e mulheres que acreditam e vivem por ele. Aquilo que é vivido e crido do evangelho é que se torna como a gente lê o evangelho.
Sabe por que as pessoas não acreditam no Evangelho? Porque não tem onde elas lerem. Porque elas têm que ler o Evangelho na vivência da igreja. Elas vão acreditar em Cristo se elas verem o corpo de Cristo. Por isso que a gente leu lá em João 17. Não tem saída. A igreja deve ser a parte visível e reconhecida da comunidade que vive o amor do Pai todos os dias na cidade e em todas as cidades. E, portanto, a maior contribuição da igreja para renovar a ordem social de todas as coisas, a maior contribuição da igreja é ela mesma se tornar uma ordem social em si. Como é que a gente pode pregar o amor entre as pessoas se a gente não consegue viver esse amor entre nós? Não há participação em Cristo sem a participação na sua missão no mundo. E a maior contribuição, então, da igreja pode fazer para essa ordem social é ela mesma se tornar essa ordem social. A congregação local, então, é a realidade primária da igreja e, portanto, a única possível hermenêutica do Evangelho. Veja, a hermenêutica do Evangelho, a forma de ler a Bíblia, é a comunidade cristã local. A teoria de como você deveria ler os Evangelhos e a hermenêutica, aquilo que a gente lê, a forma que a gente lê, é a igreja local, a congregação local. Porque a missão pertence à essência da igreja e você não pode ter relação com ele sem estar comprometido em parceria na sua missão no mundo com o seu corpo. A gente pensa, então, uma espiritualidade de uma forma vibrante que acontece a partir do relacionamento. Primeiramente com Deus e uns com os outros. A importância de viver o que acreditamos encontra-se na prática através do relacionamento, porque a fé é relacional. A gente troca a fé, e a gente vive falando, repetindo isso aqui de novo, a gente troca a fé do poder pelo conhecer. Pergunta feita várias vezes, a fé, a palavra mais próxima de fé é conhecimento ou confiança? A gente repetidas vezes pensa que fé é ter confiança em Deus. E aí tem um bocado de gente que confia em Deus, mas não conhece Ele. Por isso que é tão difícil. O empenho nosso é em conhecer a Deus. E a nossa fé vai se traduzir em confiança. É a tradução disso que é a nossa relação. Então, o Mosaico, então, é uma comunidade onde deveria ser difícil para você ficar e viver sozinho. Você quer, não, estou precisando de um tempo para mim. A gente vai ser carrapato. Porque a gente não acredita nisso. Onde os encontros semanais não são liturgias domésticas, simplesmente, mas a igreja que se reúne durante a semana para ser inspirada pelo Espírito através da vida uns dos outros. O que mais importa não é a pregação do domingo de Rodrigo, simplesmente, mas a missão que a gente vive junto. Isso aqui é parte, está dentro da missão. Não é a missão que está dentro disso aqui do domingo. O plano de Deus é falar de uma verdade que encontra tradução, encontra testemunho. Porque senão a gente vai falar de uma ideia que não encontra evidência. É esse o problema. Desculpa esticar aqui um pouquinho, já estourei o tempo. Mas lembrei agora dessa história. Essa semana, tive uma conversa com um pastor que veio me perguntar, indignado, porque ele achava que a gente era uma dessas igrejas de parede preta, né? É igreja de parede preta. A parede é preta, é igreja de parede preta. Mas ele veio falar nesses termos. Como é que é isso aí? Os jovens estão todos saindo da igreja, essa igreja de parede preta. E aí, buscando o formato da coisa. Eu disse, cara, o problema do jovem não é com o estilo da igreja. Não é. As igrejas mudaram de estilo, não porque o estilo passado estava errado, mas porque a vivência cultural de uma igreja tradicionalista escondia por debaixo dela uma falta enorme de autenticidade. O que as pessoas têm muito problema é quando elas veem uma programação, mentira, não acredito. E aí eu fui tentando ser bonzinho e tal, até chegar e disse, olha, desculpa, pastor, um cara respeitado, mais velho, disse, posso falar uma coisa? Deixa eu dizer, eu nem conheço, mas eu disse a sua igreja, mas deixa eu dizer, as pessoas não querem ficar lá, porque muito provavelmente você tem uma galera na diretoria que não tem condição moral nenhuma, por nenhum padrão, de assumir aquele posto, mas ou é muito importante ou tem muito dinheiro. E continua lá, é uma dor de cabeça para o senhor, não deixa o senhor dormir. E
O senhor mantém lá porque o senhor não sabe como é que eu faço para tirar isso. Meu amigo, o jovem sente cheiro disso de longe. Às vezes é o pai dele. Ele diz, eu conheço, está lá em casa, essa não presta não. Vai acreditar que está lá na diretoria da igreja? Por quê? Não encontra evidência da verdade. A relação é a evidência da verdade. Não existe fé sem relação. Porque é na relação que a fé se traduz. É muito bom dizer, Jesus, eu te amo, eu sou... Aí chega em casa, uma treta do caramba com a esposa, com a mãe, com o pai. Como é que... Beleza, pode acontecer, acontece. Mas como é que você trata isso? Em arrependimento ou em raiva, justificação e perder de sabedoria? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então não é o conteúdo que a gente fala, não é a ideia que a gente fala só. Por isso, a pregação da Mosaico não termina aqui, no domingo. Pode ser até que eu fale uma besteira, pode ser que qualquer pessoa que vem aqui fale uma besteira. Eu não tenho tanto problema com isso, na esperança de que durante a semana isso se corrija. Como é que uma besteira que eu falo se corrige durante a semana? No testemunho da relação que vocês têm. Eu disse, ele errou mesmo, vacilou lá, pensou uma coisa que... E beleza, tá tudo bem. Porque alguém vai vir falar comigo, alguém vai dizer, Rodrigo, aquilo é mesmo, velho, podia ter esse significado, né? Vacilei. Mas a comunidade em vivência semanal se corrige. Está lá desde o início, a trindade, a relação, o amor revelado relacional. A fé ela é relacional. Não é um estudo sobre, porque a gente não conhece a Deus, como a gente conhece, porque é isso que trata, né? Como se a gente conhecesse Neymar, Juliette, Ítalo Ferreira. Eu conheço a Deus, eu sei quem ele é. Não é esse o conhecimento. Ele chama a gente para uma dança. Ele chama a gente para um envolvimento, uma ciranda. Com ele na trindade e entre a gente. A gente precisa celebrar a simplicidade. Isso aqui é muito massa, bicho. O serviço disso aqui cada vez fica mais claro. Se não tivesse letra, muito provavelmente alguns iam ficar sem conseguir cantar. A letra é a coisa mais essencial dele? Não. Mas o serviço e a entrega de cada um faz com que a gente sirva um ao outro. E a gente celebra isso. Não é a nossa comunhão com o Espírito, é a comunhão dos santos no Espírito. Isso é verdade, minha gente. Isso aqui não é uma coisa que eu estou tentando aplicar isso que a gente precisa entender. Eu queria que você saísse entendendo isso. Essa é a realidade que a gente vive. A gente pode estar cego a ela. Mas essa é a realidade instituída. Há poder para isso ser real. É muito difícil. Não é. O poder do Espírito permite que isso aconteça. Meu estímulo é que a gente acredite nessa verdade. Isso é o que vem trazido desde os antigos, a gente tem aqui. Convidar você a ficar de pé nesse momento, para a gente orar. Acreditando, minha gente, isso é verdade. Então, quando parecer muito difícil você pedir perdão numa treta em casa, acredita no poder do Espírito, na comunhão. A gente quer ser uma igreja que, acima de tudo, não só é relacional, mas é uma comunidade vibrante, pelas relações, por como a gente se trata. Em estímulo, inspiração, elogio, gratidão. Alguém caiu? Cara, não desestimula. Jesus é contigo. Eu quero estar com você. Jesus é contigo, meu irmão. Que a gente possa viver isso que já é uma verdade. Esse é o chamado. E eu estava conversando com Chita antes aqui, eu disse, às vezes a gente sai substituindo aquilo que é verdade estabelecida por uma novidade conceitual. Vou explicar. Às vezes as músicas que a gente canta parece que vão mudando, aquela música não presta mais não, a gente já cantou muito. Não, gente, a gente está parando para prestar atenção naquilo que a gente sempre cantou. Então as músicas novas não são nem melhores nem piores que as músicas antigas. Que a gente tem que testemunhar da comunhão daquilo que a gente canta. E eu disse, Chita, puxa uma música qualquer aí que tu lembrar, das mais antigonas aí, para a gente celebrar e dizer, rapaz, não está na forma, não está nisso aqui, isso é importante. Mas a gente quer ser uma comunidade simples, relacional, que continua cantando uma verdade que não vai mudar. A gente precisa acreditar nessa verdade. Que Deus abençoe a sua semana para crer no poder do Espírito. E o poder do Espírito para fazer existir o corpo de Cristo. A gente precisa ser isso, minha gente. Eu não estou dizendo que a gente vive isso na maior plenitude, mas eu sei que essa é a realidade, que a gente vive se a gente quer. A gente
tem acesso a essa realidade. Que Deus abençoe nossa semana, que a gente cante do fundo do coração. Vamos sair celebrando a Jesus. Jesus, obrigado pelo poder do Teu Espírito, obrigado por essa reunião da manhã. Ajuda a Tua igreja a ser igreja, Senhor Deus, a gente não quer brincar disso, Pai. Ajuda a Tua comunidade a ser vibrante, Senhor Deus, é pelo poder do Teu Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. A gente te celebra pelo Teu Espírito, amém. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos desse mundo servirão As tuas leis, os sinais da tua vinda já se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Aleluia, vencendo, vem Jesus. o carinho que chama os crentes. A batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que a glória refulgente Sobre as nuvens descerá, e nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. e por fim Entronizado, as nações há de brilhar. Grandes e pequenos, gemidos triunfantes, lá no céu irão cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Ouça
o nosso louvor, a nossa vida, Ele esteja na frente no nosso cotidiano, das nossas vontades sempre. Boa semana, que Deus abençoe você. A gente se encontra na semana que vem. Beijo grande.